Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o escritor Adalto Borges, que é curador aqui do Museu Politemático Comunitário, e a gente vai estar batendo um papo aqui super legal, falando sobre algumas curiosidades que tem aqui nesse museu. E aí, Adalto, como é que começou toda essa história? Essa história começou com a aquisição que eu fiz desse relógio há 50 anos. Eu gostei, mas não esperava que ele estivesse funcionando. Quando eu cheguei em casa que dei corda, vi que ele estava batendo certo com o relógio que eu tinha. Aí eu vi que se tratava de uma peça feita há mais de 120 anos, conforme você pode ver aqui, né? As exposições que ele já participou e venceu. Então eu fiquei assim boquiaberto, como é que uma peça feita há 120 anos tinha um funcionamento normal, perfeito, em comparação aos relógios atuais. Daí eu passei a comprar outras peças antigas e de repente ao longo dos 40 anos terminei fazendo um museu que eu abro agora para a visitação pública, conforme você vê aí é politemático e comunitário, porque politemático ele abrange não somente a parte assim do museu, da fossiologia, da antiguidade, mas também da arte moderna, como isso aqui, por exemplo, nós vamos ver esse quadro que eu quero passar para a juventude, a valorização que tem um pintor. Nesse quadro podemos ver o quanto vale uma pintura. Essa pintura aqui foi vendida por 135 milhões há 20 anos. Uma pintura aparentemente simples, mas está aqui os herdeiros do autor têm o privilégio de saber que hoje essa pintura vale 300 milhões. E ela foi vendida por 135, mas já vale 300 milhões. Então, de dólares, né? De dólares. Então o que eu quero dizer assim, La Guernica mesmo, de Picasso, né? Isso é um valor inestimável. Então nós temos uma infinidade de quadros e o meu objetivo é esse, é valorizar também a arte. Aquele garoto que tiver uma vocação para a pintura deve desenvolvê-la, porque na realidade está fazendo uma arte que poderá ser eterna. Picasso, Salvador Dalí, esses outros com Van Gogh, todos eles já faleceram, mas deixaram um verdadeiro acervo valiosíssimo. A ideia do museu não é só mostrar as peças, mas também ter um incentivo aos jovens a se desenvolver nas artes. Na arte de escrever, na arte de compor, na arte de desenhar, de esculpir. Por exemplo, você vê, fala-se xilogravura. Então nós não vamos explicar, nós não temos só as peças de xilogravura. Temos a obrigação de explicar para o jovem o que é uma xilogravura. Por que a palavra xilogravura? Como se sabe, xilo do grego significa madeira, gravura é impressão, desenho. Então, desenho ou impressão sobre madeira, é uma palavra de origem grega. Então, cabe a nós não somente mostrar a peça antiga, mas sobre todos os aspectos explicar ao pé da letra, para que a criança desenvolva a sua arte, sabendo fazê-la, mas também sabendo o que é que está fazendo. Uma outra peça super interessante que a gente encontrou aqui no Museu Politemático foi esse gramofone. E aí, Adalto, como é que foi a aquisição desse gramofone? Foi um tanto complicado, porque a pessoa que queria vender, ou seja, o cidadão que queria vender, a esposa não queria que ele vendesse. E aí eu tive que ir lá várias vezes e tal, fiz uma proposta razoável, e aí adquiri. Depois até houve arrependimento por parte do casal. Então, aí eu tenho isso assim como uma espécie de uma saudade de um tempo que eu não vivi, mas imagino como seria aquele tempo. Então, os CDs, os LPs deles são todos à base de cera de carnaúba. A pessoa que me vendeu mais 300 discos desses. Eu tenho 300 discos desses. Ele não é de vinil, né? Não. Isso é cera de carnaúba. Isso aqui, se bater no chão, quebra. Porque ele não é flexível. É uma peça... É diferente. Tem uma durabilidade boa, mas é irresistente ao impacto, ao choque ou à pancada. Mas E temos essa versão mais nova também, que é já essa de uns 80 anos de idade. Também é a base da cera de carnaúba. Não é o vinil, né? Aqui, olha, vem até com as agulhas, tá vendo? As agulhas. E vem aqui o diafragma, vem aqui o CD, é só pegar a manivela e dar corda, ó, a base de corda. Entendeu? Então, é bem interessante. É interessante.
Daí eu gostava muito. E muito bem acabado, né? Você Bem vê que é acabado uma- para a época, por mais de 80 anos. para mais de 80 anos, uma coisa feita dessa forma. Estamos aqui com um relógio antiquíssimo também, em prata. Esse relógio foi adquirido de um museu e eu tenho ele há 40 anos, mas ele tem muito mais idade. Essas bandejas aqui todas foram adquiridas de museu também, entendeu? Nós temos essas cédulas. Eu gosto de cédula muito porque elas trazem a história de um tempo, né? Que as pessoas lutavam para conquistá-la. Então são cédulas que nós temos desde o tempo do Império até os dias atuais, 1000 réis. E essa máquina, seu Dalton? Essa máquina é antiquíssima, ela é 100 e tantos anos, ela é de um peso estupendo. Na realidade é toda em cobre amarela, só que eu mandei dar um banho, porque o cobre tem a desvantagem de pegar o azinhavre. E eu dei nela aí um banho e ficou uniforme. E tem aqui a foto do nosso famoso Rui Barbosa, encardida pelo tempo. Foi no museu também, encardida pela ação do tempo, mas na memória ela é cada vez mais ativa, cada vez mais presente. Foi um grande advogado, um grande jurista. Temos aí o óculos dele, né? Todo em ouro. Você pode observar, todo em ouro, assim. E temos isso aqui, cédulas ou moedas. Você já ouviu falar em pataca? Pois é, pataca é essa aqui, ó. Pataca era um termo pejorativo que se dava quando se comprava uma coisa barata, ia por uma pataca. Mas a pataca existe, é de origem portuguesa, né? E tem 960 réis, tá vendo? Pataca. Nós temos aqui as cédulas mais elevadas, de valor mais elevado para aquela época, que era 100 mil réis, 200 mil réis, tá vendo? 200 mil réis, isso aqui só quem tinha uma pessoa bem de vida, 200 mil réis. Isso aqui é a quinta parte de um conto de réis, a quinta parte. Quem tivesse 5 cédulas dessas, era dono de um conto de réis. Então nós temos aqui 500 mil réis, 500 cruzeiros, aqui já é cruzeiro. Cruzeiro, 200 cruzeiros, 1.000 cruzeiros. Enfim, aqui já são cédulas de valor mais alto para aquela época. O importante é mostrar a origem do dinheiro. Ah, esse livro é muito Isso aqui é interessante, importante, né? por isso. O importante aqui não é mostrar a cédula, é que o estudante, o pesquisador tenha noção do que é o dinheiro, a evolução do dinheiro. Tudo isso aqui já foi dinheiro, olha. Tudo isso aqui foi dinheiro. Olha, dinheiro. São as moedas Representativa de vários países e épocas. De vários países. Até folha de fumo aqui era cédula. Tudo aqui é cédula, tá vendo? Ó? Cédula representava moeda e cédula. Moedas. E aí, como você sabe, as primeiras moedas foram identificadas na Lídia, na antiga Lídia, que hoje é o Líbano. Então aqui, ó. O importante não é mostrar a cédula nem a moeda, o importante é explicar. E se o aluno quiser, o pesquisador quiser, ele tem aqui o catálogo de todas as moedas do Brasil. E essa super coleção é a mais completa que eu já vi até hoje. São 2 volumes gigantes de todas as moedas do planeta, de todos os tempos. Ó. Entendeu? Tudo aqui são moedas do mundo, de acordo com as suas épocas e os seus valores. Entendeu? Aqui nós temos as moedas do mundo, as moedas do Brasil e a origem do dinheiro. Espanha, Portugal, Grécia, Turquia, entendeu? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Reino Unido, enfim, Canadá, todos os países do mundo, aí toda a sua evolução da moeda. Você sabe, é bom explicar que o estudo das moedas chama numismática. É bom que o estudante saiba disso, vai estudar sobre o dinheiro. Qual é o nome da ciência que estuda a moeda? Numismática, que é uma palavra de origem do latim, que significa a ciência que estuda a evolução das moedas. Isso aqui são estribos, que as pessoas atualmente chamam de caçamba.
é a parte onde o cavaleiro punha os pés na sela. Ele montava sobre a sela e punha os pés aqui, para ir confortavelmente cavalgando seu animal. Aqui já era da filha do fazendeiro. A filha do fazendeiro tinha também um pau, como é bonita, né? A filha do fazendeiro. Agora, a esposa do fazendeiro, a sinhá, a velha, a idosa, por não ser de bom alvitre, enganchar as pernas sobre o lombo do cavalo, ela só tinha um pé, que era um selim de uma banda. Ah, muito interessante isso, interessante, né? Então nunca você vai ver um pai igual, um pai. Ele só usava um. Ele só comprava um, porque olha aqui, tá vendo? Ai, 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 a mulher do barão, do fazendeirão, né? Então ela só tinha um pé de caçamba, um pé de estribo, porque nunca uma aiaiá montava num cavalo abrindo as pernas de um lado para outro. Não era de bom alvitre isso. Não era de boa reputação uma mulher idosa montada num cavalo com a perna enganchada. Aqui era a caçamba da filha do ioiô, da iaiá véia e do fazendeirão do ioiô. Entendeu? Esse mesmo material ali, você pergunta, e o serviçal, o vaqueiro? O vaqueiro usava o quê? Olha a diferença social da coisa, olha. Ele já usava isso, olha. Ele já botava o pé dele geralmente descalço aqui, olha, nisso aqui. É bem mais simples. Bem mais simples, né? Então isso é didático porque a criança estabelece, os pesquisadores estabelecem uma comparação social das coisas daquela época, né? Sociológica daquela vida, daquele tempo. Então aqui tem outras peças também, né? Tem esse aqui também, que já era do Exército Brasileiro. A cavalaria, viu? A divisão de cavalaria do Exército Brasileiro. Estava aqui. Aqui você vê que é um par, né? Um par. Um de um lado e de outro. Exército Brasileiro. Isso aqui é um telefone de madeira, um dos primeiros exemplares, né? Que naquele tempo o Brasil o mundo não dominava o plástico, então os telefones eram feitos de madeira mesmo. Como eles eram raros, porque poucas pessoas tinham um telefone desse, então os exemplares iniciais eram de madeira e isso demorou até a descoberta do plástico, do domínio do plástico. Eu creio que o Grambel deveria ter usado um desse, né? Esse mesmo, o autor da invenção. Então nós temos esse telefone e temos esse aqui que é dos anos 40. Vai fazer, portanto, quase 100 anos, fazer 80, já tem 80, dos anos 40. Esse aí já era mais popular, antes de aparecer o plástico também. Temos essa peça aqui, que é uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida, né? Isso tem mais de 100 anos. Temos essa chave de uma igreja, que é raríssima também, né? Temos aquela chave ali, temos esse relógio. E aí podemos ver uma relação dos governadores do estado da Bahia. Isso aqui é muito bom, sempre estou lendo, me informando sobre isso. É uma viagem pelo tempo, os primeiros governadores, e vai até Juraci Magalhães. O Museu Politemático Comunitário não se limita só a mostrar obras criadas pelo homem, mas também obras da natureza. A gente tem aqui vários fósseis e outras coisas. A gente vai estar mostrando aqui para vocês alguns fósseis que a gente viu aqui. Eu achei bem interessante, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, isso aqui é um peixe fossilizado há 600 milhões de anos. Aconteceu isso no Cariri, Ceará, quando o mar secou, a água submergiu e naturalmente as espécies que ficaram lá, que não foram devoradas pelos predadores naturais, como urubus, gaviões e tal, elas foram fossilizando. Foram milhões de peças, naquele tempo não havia pescadores, não havia gente, a espécie humana ainda não existia, 600 milhões de anos. Daí a fossilização acontecer, não em todos os animais, os peixes que ficaram ali na lama, porque alguns dos urubus, os gaviões, os predadores naturais devoraram. Então nós temos aqui esse peixe, 600 milhões de anos. Parece até que é um projeto, isso é muito bem feito. Né? Aqui tem essa lagosta, 600 milhões de anos. Caramba, muito legal. Aí pode ver aqui. E aqui nós temos a mandíbula de um rinoceronte
de 380 milhões de anos. Esse é tão antigo que já fossilizou e virou marfim, tá vendo? Os dentes viraram marfim e se incorporaram à rocha da região. Você sente um peso maior do que se fosse a mandíbula mesmo do animal sem ter fossilizado, né? Porque é muita pedra ao redor. São 380 milhões de anos. Aqui está o resto desse animal, que aquilo que a água, a enchente da lagoa, foi esquarchada na beira de uma lagoa. Aquilo que a lagoa não conseguiu ao longo dos 380 milhões de anos destruir com a inundação, as enchentes que ocorreram, ou seja, eu suponho que esse animal morreu com uma parte do corpo para a lagoa e a outra para o lado de fora. Quando enchia, só destruía, a água só decompunha a metade do corpo, ou seja, da cabeça para cima, ou das patas para cima, do quadril para cima, não conseguiu destruir. Eu encontrei uma peça aqui que acho que era utilizada muito nas casas de farinha, né? Antigas. Casas antigas de farinha, né? Bem antigas. Me fala um pouco sobre essa peça. Pois é, essa peça aqui tem uma grande relação com a minha infância e adolescência na roça. Isso aqui chama-se bolinete. Na minha roça, na minha terra, chamava-se bola de casa de farinha. Mas, de um modo geral, eu já pesquisei, é mais conhecido como bolinete, que ela compõe o conjunto mecânico feito de madeira para a casa de farinha, que é o rodete. O rodete é uma roda de 1,20 m de diâmetro, que dois homens fazem girar através de um relho com uma corda que faz essa bola girar também lá numa bancada onde uma senhora, uma mulher, está empurrando as raízes de mandioca para isso aqui triturar. E a massa escorrer para o coxo, daí para a prensa. Tudo isso eu fiz. Então uma lembrança isso aqui, eu comprei isso aqui, você me perguntou o que foi que mais me despertou interesse em fazer um museu. Aquele relógio foi um grande fator, mas eu associo também o relógio a essa lembrança que isso aqui me desperta. A casa de farinha lá da cidade, da roça onde eu nasci. Uma lembrança da infância. Uma lembrança da infância. Eu ficava ali impelindo o rodete fazia girar uma corda com 5 metros, 10 metros de comprimento, que ao dobrada ficava assim. Essa corda girava nesse sulco aqui, tá vendo? Essa cava aqui, isso aí girava com uma velocidade estupenda e a mulher lá, cevadeira, chama cevadeira, empurrava a raiz de mandioca até o final, para depois, quando aquela raiz estivesse perto de terminar, a gente empurrava aquela ponta com a outra raiz para evitar que a mão ficasse ferida. E ali eu fiz muito isso, rodei o rodete e fiz tudo na casa de farinha. Então eu comprei isso aqui por muita insistência que o cara não queria vender. Eu digo, me vende isso, tem um cheiro da minha infância. Ele deu risada e me vendeu. Não valeu aqui, eu tenho tanto como duas. Eu tenho duas aí, ó. E se aparecer mais, eu compro. Aí a pessoa, se um dia aparecesse alguém com a roda e o rodete da minha casa de farinha, da minha infância, aí você vai Ave Maria, eu ia comprar outro aqui. Então tudo isso aqui é reminiscência. Reminiscência de um tempo que me foi difícil demais, porém me traz uma saudade, porque o sofrimento às vezes gera recordação também, né? Eu tive uma infância trabalhosa, uma infância difícil, mas tive uma infância feliz ao lado de meus pais, que eram pessoas fenomenais. Mas vamos falar disso aqui que nós estávamos falando nesse tanque. Isso aqui, eu apresento isso aqui, são vasos de ferro que eu pintei para evitar a crosta do ferro e destruir. Isso aqui é ferro, botei na cor do ferro. Mas aqui é o seguinte, isso aqui é uma prova do quanto o pessoal antigo era inteligente. Então isso aqui é feito de ferro. O que é que acontece? Naquele tempo, o pessoal não dominava o alumínio. Graças a Deus eu não usei o alumínio. Meu pai, quando começou, meu pai era contra o uso do alumínio, porque ele sabia que o alumínio é cancerígeno. E isso aqui é o contrário. Por ser de ferro, em contato com a temperatura do cozimento do feijão, do leite, da muqueca, aqui desprenderia partículas de ferro. E essas partículas de ferro diariamente iam para o alimento. As pessoas tinham esse alimento abastecido, riquíssimo de ferro, desprendido disso aqui.
e não sabiam a riqueza que isso tinha. Não sabiam os certos usuários, mas quem fabricou sabia que o vaso de ferro, por ter uma substância antianêmica, né, o ferro, então era salutar, proporcionava saúde ao usuário. Aqui é o filtro antigo, você vê a torneira. Então já pensou, todo dia a pessoa beber 3, 4 copos d'água passado por um vaso de ferro, né? Todo dia, o desprendimento daquele ferro na água. Então a pessoa tinha aqui no leite, no café, no chá. Isso aqui é uma chaleira, viu? Uma chaleira. Isso aqui chamava caboré, antigamente o nome era um caboré, porque era pequenininho. Um caboré é um nome indígena, mas no Brasil botaram caboré, esse vaso pequeno. Então aqui nós temos a frigideira, isso aqui fazia frigideira, fritava ovos, tudo aqui dentro. E a pessoa ao longo de 50 anos, uma família usando tudo à base de vaso de ferro. Sim. Você não via anemia, câncer não se tinha notícia naquela época, porque sangue forte é vida, né? O senhor Adalto, além de fazer essas coleções, ele gosta muito de moedas. E aí ele, por conta desse prazer, né, em colecionar moedas, ele resolveu fazer alguns quadros utilizando dessas moedas. E aí ele fez um com o mapa do Brasil, que ficou bem bonito. Fala um pouco sobre isso aí, senhor Adalto. Isso aqui são mapas que a gente faz, primeiro contorna o desenho e faz com moedas. Eu tenho 3 mapas desses porque eu fiz um com moeda do Império, moeda da República Velha, e aquele lá que está lá na Garaia é só da Nova República. Então são 3 mapas desses que eu fiz para as diversas épocas em que elas foram vigentes, essas moedas. Então aqui você vai ver moeda do Império, de um ano de 1860, 1850, e moeda do Brasil, na base de cruzeiro, aqui cruzeiro. Então você vai ver, todas essas moedas graúdas, brancas, elas são do Império Português, circuladas no Brasil. Os serrotes são do tempo colonial. Eu adquiri, em homenagem àquele tempo antigo, na imaginação de como seria um pobre do escravo, embaixo e outro em cima, fazendo serrar uma tora de madeira. Um esforço sobre-humano. Então eu adquiri em homenagem àquele tempo que eu não vivi, mas eu imagino como era o sofrimento daquele pessoal. Já pensou, um escravo lá em cima, outro embaixo e puxando. Aí eu também peguei essa balança aqui, porque eu posso imaginar o quanto uma coisa antiga é boa. Eu não me canso de dizer isso. Você vai ver, essa balança tem mais de 100 anos. Se você procurar o fiel dela, você não vê. E ela está até hoje batendo 100% certo que você não acha o fiel. Você vai ver agora. Olha aí, olha. Tá vendo? Perfeito. Olha aí, é preciso movimentar a balança para a pessoa ver que ela tem o fiel. Porque ela, no seu estado normal, ela é tão exata que nem aparece. Olha aí. Eu acho, eu admiro isso, o cara que fez um negócio desse, né? O esmero, o capricho de fazer isso. Pelo que eu estou vendo, senhor Adalto, você é muito chegado na balança, né? Me fala sobre isso. A balança fala de exatidão, equilíbrio, fidelidade. Você sabe que aquele pêndulo da balança chama como fiel da balança, né? O fiel. Então, o próprio nome já diz, fidelidade. Então eu gosto da balança. E ela até me serviu também de uma comparação didática. Eu não uso aqui o museu apenas para mostrar a peça. Eu uso também para explicar o lado didático, o que ele significa. Quer ouvir uma explicação sobre isso? Pode falar. Pois ali você está vendo, numa concha da balança você vê o ódio, a inveja, a traição, o egoísmo, a avareza, a preguiça, a gula, a desonestidade, preconceito, falsidade, luxúria, ira, orgulho ou vaidade. No outro lado você vê o amor. O amor é uma palavra só e puxa todos os outros sentimentos. Sim. Né? Sim. O sentimento de amor puxa todos os outros sentimentos negativos. Olha, aqui você vê aí, nessa outra balança, veja assim. Ali você vê ociosidade, desistência, desânimo, comodismo, preguiça, oportunismo, indecisão. No outro lado está a iniciativa. Quando você tem uma iniciativa, você supera, sobrepuja todos esses outros sentimentos negativos. É ou não é? Isso. Então, a iniciativa está puxando, a concha da iniciativa está puxando. Então, eu uso
do lado também no ponto de vista didático. A criança vai chegar aqui e vai ver por que isso aí. É dar imaginação ao visitante do museu, entendeu como é? Faça um convite aí para as pessoas virem visitar aqui o museu. O museu estará aberto diariamente, com visitação previamente marcada, né? Sala de aula, as professoras vêm com uma turma. Cada turma de 30 alunos deve trazer 3 professoras, porque criança, você sabe que pela própria imaturidade é frívola. Então tem que ser bem administrada, bem assessorada por 3 professoras. E esse museu não vai cobrar nada de ninguém aqui, eu mostro isso por direto aqui, pelo prazer, porque à medida que eu mostro também aprendo, tá entendendo? E aí estamos às ordens aqui. Muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.